Há histórias que nos pegam de surpresa e mudam tudo o que achávamos que sabíamos sobre amor, perda e recomeços. Algumas chegam devagar, em pequenos gestos, outras vêm como tempestades, arrastando tudo no caminho. Essa primeira história de hoje é uma daquelas que nos fazem pensar sobre os limites do que estamos dispostos a fazer para não ficarmos sozinhos. Antes de começarmos, quero saber quem está comigo hoje. Comenta de onde você está assistindo e a que horas. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja no trabalho, arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Fiquei um bom tempo pensando se devia ou não dividir essa história, mas percebi que não consigo mais guardar tudo só para mim. Espero que você entenda o que passei. Comecei a perceber o tamanho do que é o amor quando eu tinha 17 anos. Naquela época, meu pai, o seu Rubem, tinha acabado de abrir uma pequena oficina mecânica num bairro distante de onde a gente morava. E foi também nessa fase que conheci a Cristina, que tinha 14 anos. Ela se mudou para uma casa que ficava bem no meu trajeto até a escola. A família dela era muito religiosa e cheia de regras, a ponto de não deixarem a menina sair sozinha. Ainda assim, a curiosidade que surgia entre a gente fez nossos mundos se aproximarem. No início, tudo era bem tímido. A gente trocava bilhetes escondidos na sala de aula, conversava em rodinhas de amigos, sempre tentando não dar bandeira para a família dela. Essa proibição toda, de certo modo, só tornava o clima mais intenso. Teve uma tarde, depois da aula, em que ela me chamou para conversar atrás do ginásio esportivo. Falou das inseguranças, dos medos. Eu não pensei duas vezes e abracei ela. Foi a primeira vez que tivemos um contato mais íntimo, e ali eu senti que minha vida mudaria de rumo. Alguns meses depois, a Cristina apareceu para mim chorando, dizendo que estava grávida. Fiquei em choque, sem saber o que fazer ou dizer. Ela contou que os pais tinham colocado ela para fora de casa assim que souberam. A mãe ainda tentou ajudar, mas o pai foi implacável. Ver aquela cena acabou comigo. Fui direto falar com os meus pais, esperando levar um sermão enorme. Para minha surpresa, o seu Rubem e a dona Elisa, minha mãe, não reagiram bem, mas também não admitiram que a Cristina ficasse na rua. Sugeriram que ela morasse com a gente até decidirmos o que fazer. Foi uma época complicada. Eu ainda era muito novo, mas entendi que precisava tomar jeito na vida. Meu pai me orientou a trabalhar meio período na oficina, para aprender pelo menos a parte de organização e administração. Aos poucos fui ganhando um pouco de independência financeira. O tempo passou e nossa filha, a Lívia, nasceu quando eu tinha 18 anos e a Cristina, 15. Aquele nascimento misturou alegria e terror ao mesmo tempo. Eu não fazia ideia do que era ser pai, mas a gente sentia que precisava tentar fazer dar certo. A gente até que se deu bem morando junto. Com o tempo, a Cristina voltou para os estudos, se formou no ensino médio e decidiu que queria fazer veterinária. Eu trabalhei mais horas, ajudei nos custos, fiz o que pude para apoiar. Até abrimos uma pequena clínica, fruto de muito esforço e de um investimento que meu pai conseguiu. Por um instante, achei que finalmente tínhamos alcançado uma felicidade plena, mas me enganei. O que começou a mudar tudo foi um problema sério na oficina. O Leandro, um dos mecânicos, fez um serviço sem cuidado e estragou o carro de um cliente importante. Fui tirar satisfação na hora, mas ele se descontrolou. Pegou uma barra de ferro e me acertou no rosto. A dor foi tão forte que só me lembro de tudo escurecer antes de desmaiar. Quando acordei, já estava no hospital. Tinha perdido a visão de um dos olhos, sem chance de voltar. Desde então uso uma prótese ocular que nunca me pareceu natural. Minha autoestima desabou depois disso. Eu evitava encarar as pessoas de frente, não gostava de tirar fotos. No começo, a Cristina até tentou me dar apoio, mas com o passar dos meses, ela foi se afastando. Parecia impaciente, sem carinho. E a Lívia também ficou diferente comigo. Um dia, quando fui buscar ela na escola, ela disse: "Prefiro que a mamãe venha sozinha na próxima vez."
Perguntei o motivo, mas ela só falou que eu estava diferente e isso assustava. Dói lembrar. Fui percebendo que eu já não fazia parte da rotina delas. Até que a Cristina anunciou que queria se separar. Alegou que não estava feliz, que tinha encontrado outro rumo. Em poucos dias foi embora com a Lívia, me deixando naquela casa cheia de lembranças. Nos primeiros meses eu vagava pelos cômodos, lembrando do tempo em que a casa era cheia de risadas. Meus pais me seguraram para eu não desabar de vez. Continuei trabalhando na oficina, tentando ocupar a cabeça. Com o tempo, mesmo que a minha filha aparecesse de vez em quando, percebi que só vinha atrás de algum dinheiro ou presente. Afeto mesmo, quase nada. Quando completei 38 anos, decidi que não queria mais viver tão sozinho. Comecei a responder a anúncios em sites de relacionamento. Não era namoro tradicional, mas encontros sem compromisso. Foi assim que conheci a Beatriz. Ela se apresentava como acompanhante usando o dinheiro para pagar a faculdade de enfermagem. Tinha vindo de outra região do país. Já na primeira conversa, senti algo diferente. Ela queria conhecer minha história de verdade. Não se incomodava com a prótese no meu olho esquerdo. Na nossa primeira noite não foi só o prazer que me pegou de surpresa, mas também uma conexão que eu não imaginava sentir de novo. A Beatriz falava abertamente sobre a vida que levava, sem vergonha. Queria saber do meu passado, da minha filha, dos meus traumas. Isso me desarmou. Quebrei minha própria regra de não repetir encontros e passei a procurar por ela sempre que possível. No começo, eu pagava pelos programas, mas aos poucos a relação se transformou em algo mais próximo. De repente, eu já estava completamente envolvido. Em uma noite de chuva, por volta das 23 horas, recebi uma ligação dela, chorando. Contou que tinha sido agredida pelo irmão mais velho e expulsa de casa pelo pai. Fui buscar na hora. Ela estava sentada na calçada, encolhida, com marcas visíveis de agressão. A cena me doeu. Ver alguém que parecia tão forte, agora tão fragilizada. Levei-a para minha casa e disse que ela podia ficar lá o tempo que precisasse. No dia seguinte, depois de ouvir tudo que ela passou, sugeri que a gente procurasse um apartamento simples para ela e eu ajudaria no começo. Não esperava nada em troca. Talvez eu quisesse corrigir meus erros ou só me sentir útil de novo. Ela aceitou e conseguiu um quartinho mobiliado numa área tranquila. A mudança foi rápida e a gente passou a se ver com mais frequência. Já não era mais cliente e acompanhante, e sim algo que parecia companheirismo. Eu me sentia vivo de novo. Com o tempo, fiquei quase obcecado pela ideia de ter a Beatriz ao meu lado. Não suportava pensar que ela continuasse trabalhando como antes. Então, ofereci pagar tudo para ela largar aquela vida. Faculdade, aluguel, o que fosse. No começo ela hesitou, mas acabou aceitando. Poucos meses depois, já estávamos morando juntos. Vivemos uns 3 anos de relativa felicidade. Era simples, mas a Beatriz nunca me cobrava nada. Ela só queria concluir a faculdade e eu ficava feliz de ajudar. Mas as coisas começaram a ficar estranhas depois que ela conheceu a Renata, uma colega da faculdade. Em pouco tempo, se tornaram inseparáveis. Passavam finais de semana juntas, conversavam até tarde. No começo, não percebi nada de errado. A Renata me parecia uma pessoa legal, só um pouco reservada. Só que a proximidade entre elas começou a me incomodar. Tinha um clima diferente que eu tentava ignorar. Um dia, no aniversário da Beatriz, resolvi fazer uma surpresa. Saí mais cedo do trabalho, comprei flores, um bolo e um presente especial. A chave de um carro usado, mas em bom estado, que eu tinha conseguido por um preço bom. Quando entrei em casa, vi o celular dela carregando e apitando com várias mensagens da Renata. Uma delas dizia: "Amor, não se chateie comigo. Te amo." Meu coração quase saiu pela boca. Abri a conversa e vi que elas estavam num relacionamento amoroso. Fiquei em choque. Sem pensar, fui até o banheiro onde a Beatriz tomava banho. Ela me olhou e começou a chorar antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Disse, entre soluços, que sempre sentiu atração por mulheres, mas tentou reprimir. Gostava do meu jeito de cuidar dela, mas não conseguia lutar contra o que sentia de verdade. Eu tentei falar algo, mas não consegui. Não preguei o olho naquela noite. Fiquei sentado no escuro, buscando alguma solução. Pensei que, se eu não pudesse ter o amor dela de forma natural,
Eu podia tentar impedir que ela fosse embora de qualquer jeito. Eu não ligava para o sobrenatural, mas, no desespero, achei que poderia fazer um trabalho espiritual para segurar a Beatriz. Comentei por alto com o Roberto, um funcionário da oficina que dizia conhecer rituais. Ele riu de mim no começo, mas depois, vendo minha angústia, falou de uma mulher que fazia amarrações fora do nosso bairro. Aceitei na hora. Na tarde seguinte, fechamos a oficina mais cedo e fomos até a casa da tal mulher, que se chamava Dona Eva. Era uma casa simples, meio templo, meio moradia, com vários símbolos pendurados. Contei o básico da história, com medo de ser julgado, e ela disse que tinha um ritual poderoso. Pediu uma peça de roupa da Beatriz, um fio de cabelo e uma foto recente. Fui embora me sentindo meio sujo, mas pensando que era por amor. Nos dias seguintes nada mudou. A Beatriz continuava distante e às vezes nem dormia em casa, alegando que estava estudando com a Renata. Eu ficava agoniado. Liguei para Dona Eva implorando alguma outra solução. Ela manteve a calma, dizendo que o efeito podia demorar. Foi então que, uma semana depois, notei a Beatriz mais carinhosa comigo, dormindo ao meu lado, querendo retomar nossa vida de casal. Fiquei eufórico, achando que a amarração tinha dado certo. Só que logo percebi que tinha algo errado. Ela parecia fazer tudo no automático, com um olhar triste e sem brilho. Quando tentava sorrir, ficava um sorriso vazio. Era como se não fosse mais ela mesma. Aquilo começou a me incomodar demais. Eu sabia, no fundo, que estava obrigando ela a ficar. Aquela culpa foi crescendo dentro de mim. Mesmo que eu tivesse o alívio de tê-la comigo, sentia que era tudo forçado. Em uma tentativa desesperada de agradar, sugeri que ela chamasse outras mulheres para dividir alguns momentos mais íntimos, pensando que isso pudesse aliviar o peso que ela sentia. Para minha surpresa, ela topou na hora e eu notei um lampejo de felicidade que não via há muito tempo. Eu me agarrava a isso, mesmo que doesse perceber que ela só se sentia completa naquela situação. A gente viveu assim por alguns meses. Eu fingia não ver que ela ainda falava com a Renata. Mas quanto mais eu tentava segurar a Beatriz, mais eu me sentia preso num pesadelo que eu mesmo criei. Até que certo dia recebi uma ligação dela no meio do trabalho, chorando, dizendo que não aguentava mais aquela vida. Queria ir embora de vez. Quando cheguei em casa, ela estava de malas prontas. Tentei argumentar, mas ela já estava decidida. Desculpa, mas não posso mais. Foi a única coisa que disse antes de sair e me deixar sozinho de novo. Os meses seguintes foram bem sombrios. Me enfiei no trabalho, mal conversava com meus pais. Tentei voltar a ter encontros sem compromisso, mas nada me preenchia. A sensação era de que eu tinha falhado 2 vezes em construir uma família. E pior, tinha apelado para algo que me deixava ainda mais culpado, sem ter resolvido nada. Achei que nunca mais fosse ver a Beatriz. Mas um tempo depois, a Renata apareceu na oficina. Ela não costumava me procurar, então levei um susto. Tava com uma expressão séria, quase triste. Contou que a Beatriz estava doente, diagnosticada com uma doença autoimune, e que o quadro só piorava. Disse que a Beatriz falava de mim, mas que sentia vergonha por tudo. Eu quase disse que não iria visitá-la, mas minha consciência não deixou. Aceitei ir até o apartamento simples onde elas moravam. Quando cheguei, vi a Beatriz deitada no sofá, bem frágil, cabelo ralo, rosto abatido. Ela chorou quando me viu. Pediu desculpas por tanta coisa que não fazia sentido. Disse que, apesar de tudo, tinha confiado em mim de um jeito sincero. Falou também que não me culpava por ter feito qualquer coisa para mantê-la, mas que eu não devia me torturar para sempre. Comecei a visitá-la com frequência, levando coisas que pudessem aliviar um pouco o sofrimento dela. A Renata nunca dificultou nada. Pelo contrário, me recebeu com tranquilidade. A Beatriz ficava grata a cada visita. Numa dessas, ela segurou minha mão e disse: "Obrigada por não desistir de mim, mesmo sabendo que eu não podia te dar o que você queria." Ouvir aquilo foi duro, mas de alguma forma me trouxe um tipo de encerramento que nunca tive antes. Infelizmente, a doença avançou depressa e numa manhã chuvosa, a Renata me ligou para avisar que a Beatriz tinha morrido durante a noite. Mesmo sabendo que esse dia chegaria, foi como se o chão sumisse. Fui ao enterro, vi o rosto dela sem vida pela última vez e entendi que era hora de seguir em frente.
Hoje em dia, ainda moro na mesma casa onde tentei construir 2 histórias de amor. A solidão faz parte do meu cotidiano, mas já não me sufoca tanto. Aprendi, do jeito mais duro, que não posso forçar ninguém a ficar e que o amor não se consegue à força, nem com truques estranhos. Sigo com um vazio no peito, mas pelo menos sei que minha presença significou algo para Beatriz nos últimos momentos dela. Talvez isso seja o começo de uma paz que eu nem sabia que poderia existir. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Fazia pouco mais de 20 anos que eu tinha saído da minha cidade natal em busca de um emprego que sustentasse a minha família. Jamais imaginei que o trabalho em um hotel antigo, localizado em um centro histórico de uma cidade brasileira, fosse mudar a minha vida de um jeito tão marcante. Meu nome é Fernando, tenho 50 e poucos anos, mas lembro de cada detalhe daquela época como se fosse hoje. Decidi contar tudo agora porque o que passei foi real demais para ser esquecido e estranho o suficiente para me fazer duvidar da minha própria sanidade várias vezes. Naquele tempo, eu era um rapaz recém-chegado, sem grandes oportunidades, e me falaram de um hotel de fachada colonial, erguido sobre as ruínas de uma antiga casa senhorial do século XIX. As paredes grossas, feitas de tijolos e pedra, demonstravam a grandiosidade passada do lugar. Me disseram que o dono anterior era um barão do café, mas eu não liguei muito. Só queria um emprego decente. O gerente do hotel, conhecido como Seu Álvaro, tinha a voz grave e um olhar cansado. Já nos primeiros dias, ele me pareceu reservado, como se carregasse um fardo que não podia ou não queria dividir com ninguém. Ainda assim, me recebeu com um sorriso protocolar e explicou minhas funções: dar suporte na recepção, ajudar com a bagagem, manter as áreas comuns limpas e, de vez em quando, cobrir o turno da noite. Você vai notar que esse hotel parece maior por dentro do que por fora, ele disse enquanto andávamos pelo corredor principal. Os corredores são meio confusos, mas com o tempo você se acostuma. Só não fique dando ouvidos às histórias que o pessoal mais antigo conta. O povo adora exagerar. Concordei com a cabeça. Eu não tinha tempo a perder com boatos, embora o lugar já me deixasse um pouco inquieto. Eram 3 andares de quartos, mais um depósito no quarto pavimento, que funcionava como um sótão adaptado para guardar mobílias e caixas antigas. Em geral, o sótão ficava trancado. Nas primeiras semanas, nada que eu chamaria de anormal aconteceu. Meu dia a dia era limpar o saguão, atender hóspedes reclamando de ar-condicionado ou falta de toalhas, e levar malas para os quartos. Eu dormia em um quarto pequeno de funcionários no térreo, perto de onde ficavam as máquinas de lavar e prateleiras de estoque. Certa vez, antes do amanhecer, precisei cobrir o turno de uma recepcionista que estava doente. O hotel estava em silêncio, quase dando a impressão de estar vazio, embora tivéssemos alguns poucos hóspedes naqueles dias. Eram mais ou menos 2 da manhã, quando ouvi passos no corredor que levava aos andares de cima. Achei que fosse alguém procurando água ou voltando de um passeio noturno. Peguei a lanterna da recepção e subi para o 2º andar. Para minha surpresa, o corredor estava escuro e vazio, mas o barulho de passos, meio arrastados, continuava. Pensei na possibilidade de um intruso e segui em frente, com o coração acelerado. Quando cheguei ao fim do corredor, o som parou. Abri a porta de emergência para ver a escada que ia para o 3º andar. Mas não havia ninguém. Fiquei parado um tempo sem saber se procurava mais ou se voltava. Acabei descendo e tentei me convencer de que era só algum hóspede desavisado. No dia seguinte, o Vinícius, o recepcionista noturno que me treinara, jogou uma conversa misteriosa. Ouvi dizer que você subiu para o 2º andar de madrugada. Escutou algo esquisito, né? Quem te contou? Perguntei intrigado. O Seu Álvaro me perguntou se eu sabia de alguma coisa. Ele fica de olho em tudo, mas não curte falar abertamente sobre esses assuntos. Preferi não me estender no assunto.
Não queria que pensassem que eu era medroso. Foi a primeira vez que senti que existia algo fora do normal ali. E também percebi que eu não era o único a notar essas coisas. Pouco depois conheci a Cida, camareira experiente, de uns 30 e poucos anos, sempre com um semblante preocupado. Uma manhã, durante o café na copa dos funcionários, ela me confidenciou que pretendia sair do emprego. Olha, Fernando, não quero te assustar, mas esse hotel tem coisas que não batem. Já trabalhei em vários lugares antigos, mas nunca vi tanto barulho sem explicação, nem porta que abre sozinha desse jeito. Perguntei se ela tinha exemplos concretos. Ela hesitou antes de responder. Ainda estou aqui porque preciso do salário, mas não sei até quando aguento. Faz umas semanas, fui limpar um quarto do 3º andar. Tinha só um hóspede naquele corredor, mas o quarto que eu entrei estava vazio. Quando fui ajeitar as almofadas, senti como se alguém passasse atrás de mim. Olhei no espelho do armário e vi um homem parado em frente à janela. Parecia usar uma roupa antiga de outro século. Pisquei e, puf, sumiu. Fiquei achando que estava doida. Você contou para o seu Álvaro? Contei. Ele disse que é cansaço, que a gente imagina coisas quando está trabalhando à noite. Senti um arrepio na hora, mas fingi não dar importância. Mesmo assim, passei a ficar mais atento aos sinais. O sótão no 4º andar me chamava a atenção. Vivia trancado, mas de vez em quando eu ouvia barulhos vindo de lá, como se algo estivesse sendo arrastado ou caixas caindo, mesmo ninguém tendo permissão para entrar naquele espaço sem a autorização do gerente. Eu não subiria lá sozinho, recomendou Vinícius quando comentei minha curiosidade. Se for algo quebrado, beleza, mas se for outra coisa... Ele nem completou a frase, deixando claro que não gostava nem de pensar no assunto. Só a menção do sótão já incomodava o pessoal. Até que num dia de muita chuva surgiu a chance de dar uma espiada. O seu Álvaro saiu para resolver questões administrativas e me deixou cuidando das chaves do escritório, para eu checar algumas reservas. Em cima da mesa vi o molho que incluía a chave do 4º andar. Fiquei dividido, mas a curiosidade falou mais alto. Perto das 3 da tarde, confirmei que não havia ninguém nos corredores e fui para a escada estreita que levava ao sótão. A porta rangeu, revelando um ambiente abafado, cheio de móveis antigos cobertos de poeira. O cheiro de mofo era forte e a luz fraca que entrava por uma clarabóia deixava tudo num tom meio sombrio. Meu coração disparou como se tivesse alguém por perto, mesmo sem enxergar ninguém. Comecei a explorar. Caixas empilhadas, um baú com lençóis amarelados, cadeiras de madeira, tudo tomado por teias de aranha. De repente ouvi um suspiro que reverberou ali dentro, quase imperceptível, mas foi o bastante para me assustar. Virei depressa, apontando a lanterna atrás de um armário, sem achar nada. Respirei fundo, dizendo a mim mesmo que podia ser só o vento. Quando me aproximei da parede do fundo, vi algumas tábuas soltas no piso. Pisei com cuidado, sentindo o chão ceder de leve. Tem alguém aí? Falei, sabendo que era bobagem, porque aquele lugar devia estar vazio. Nenhuma resposta, só o eco da minha própria voz. Desci de lá com a nítida impressão de estar fazendo algo que não devia. Tranquei tudo e devolvi a chave. Ainda tentava me acalmar quando o seu Álvaro voltou. Por sorte, ele não reparou meu nervosismo. As coisas foram ficando mais estranhas quando a Cida me contou, em voz baixa, que tinha conseguido outro emprego e sairia no fim do mês. Ela também comentou que a filha estava doente e que não queria arriscar, pois achava que a energia do hotel estava piorando. Segui minha rotina, mas cada dia me sentia mais desconfortável. Em uma madrugada, ao voltar para o meu quarto, notei a porta meio aberta. Tinha certeza de que deixara trancado. Entrei devagar, acendi a luz e não vi nada fora do lugar, mas aquela impressão incômoda de que havia alguém ali comigo demorou a passar. Acabei adormecendo de puro cansaço. No dia seguinte, mencionei rapidamente ao seu Álvaro o que aconteceu. Ele pigarreou e fez uma cara que não decifrei direito. Não quero suar frio, Fernando, mas madeira velha faz barulho. Portas podem se soltar. Eu também pensava assim, mas a porta estava encostada de um jeito bem estranho. Às vezes é o vento ou algum outro funcionário entrou para pegar algo. Ele não me convenceu, mas deixei para lá. Eu via que ele reconhecia a estranheza, mas evitava falar para não aumentar o pânico
ou perder funcionários. Alguns dias depois, tive uma conversa marcante com a Regina, responsável pela rouparia. Ela, com seus terços no bolso do avental, sempre rezava pelos cantos. Sabe, Fernando, disse ela enquanto dobrava lençóis, estou aqui há 10 anos. Desde o começo, ouço histórias de gente que vê coisas. Eu mesma já senti uma mão no meu ombro quando estava sozinha na despensa, mas nunca tive coragem de olhar. Só me benze e rezei. Por que a senhora continua aqui, Regina? Às vezes penso em ir embora, mas preciso juntar dinheiro para me aposentar. E a gente acaba se acostumando, por mais doido que pareça. Fiquei sem reação, tentando entender como alguém se acostuma com algo que não consegue explicar. As semanas passaram. Chegou o dia em que a Cida pediu as contas de vez. Na noite anterior à saída dela, me chamou num canto e contou algo que a apavorou. De madrugada, achei que ouvi barulho de festa no salão de eventos. Uma música antiga, risadas. Pensei que fosse a televisão de algum hóspede, mas o salão estava vazio. Quando entrei lá, senti como se tivesse gente dançando perto de mim, mas não vi ninguém. Saí correndo. Não fico aqui nem mais um minuto depois de amanhã. A angústia dela me contaminou. Passei a perceber um clima mais pesado pelos corredores. Um silêncio que só era interrompido por passos ou risadas distantes, vindas sabe-se lá de onde. Certo dia chegou um grupo de turistas para ficar apenas 2 dias. Um homem do grupo, muito simpático, veio elogiar a arquitetura e perguntar sobre a história do prédio. Parece que este lugar é do século XIX, não? Dizem que pertenceu a um barão do café, respondi contando o pouco que sabia. O edifício é belíssimo, mas me deu uma sensação esquisita de déjà vu, como se eu já tivesse passado por aqui em outra vida. Ele riu, mas parecia meio sério. Naquela noite, perto das 2 da manhã, o mesmo hóspede desceu apressado ao saguão, pálido, suando. Eu estava no plantão noturno e acordei com o barulho. Você viu alguém passar aqui embaixo vestindo uma roupa antiga, tipo um fraque? Ele perguntou, ofegante. Eu acordei sentindo como se puxassem minhas cobertas. Quando acendi o abajur, juro que vi um homem parado no canto do quarto. Ele tinha barba espessa e um olhar vazio. Perguntei, quem é você? Mas o sujeito sumiu. Não vi ninguém, respondi assustado. Quer que eu vá conferir seu quarto? Não, vou ficar por aqui na recepção até o dia clarear. Ele se sentou no sofá e cochilou ali mesmo. No dia seguinte pagou o que devia e foi embora mais cedo, abalado. O clima de tensão só aumentava. Muitos hóspedes reclamavam de luzes piscando do nada, passos no corredor a toda hora. O administrador do hotel, um sujeito de terno que aparecia de vez em quando para ver as finanças, demonstrava preocupação porque vários hóspedes iam embora antes do fim da reserva. Mas até ele parecia saber de algo que não queria revelar. O ponto crítico para mim foi numa noite em que tive que conferir alguns quartos vazios no 3º andar por causa de uma chuva forte. Entrei no quarto 302, que era maior e dava para o pátio interno. Depois que fechei a janela, um arrepio me tomou por completo, como se estivesse mais frio lá dentro do que lá fora. Olhei no espelho do canto do quarto e vi um vulto atrás de mim, claramente de um homem usando um paletó antigo. Virei na hora, mas não havia nada. Quando olhei de novo para o espelho, a imagem tinha sumido. Saí correndo, largando tudo. No corredor, trombei com o Vinícius, que subia para me ajudar. Tudo bem? Ele perguntou, visivelmente preocupado. Eu vi alguém no espelho, uma pessoa que não estava de verdade no quarto. Já ouvi esse tipo de relato antes, ele disse, falando baixo. Mas não conte para o seu Álvaro. Ele vai dizer que é cansaço, reflexo ou algo do tipo. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Qualquer ruído virava motivo para me assustar. E eu comecei a duvidar da minha sanidade ou aceitar que, de fato, havia algo de errado ali. No dia seguinte, aproveitei um momento mais tranquilo para chamar o seu Álvaro para uma conversa. Eu queria respostas. Eu sei que o senhor não gosta desse assunto, mas está cada vez mais complicado trabalhar aqui. Todo dia tem gente falando de coisas que não fazem sentido. E você acha que eu tenho alguma solução, Fernando? Ele perguntou, suspirando. Você tem ideia de quanto esse hotel rende?
Não posso fechar as portas porque alguns de nós andam vendo e ouvindo o que não podem explicar. Mas o senhor nunca viu nada? Ele hesitou, coçou a testa e disse: já sim. Há alguns anos vi um homem atravessando a parede do corredor do segundo andar. Parecia tão real quanto você aí na minha frente. Mas não falei nada para ninguém e tentei esquecer. Esse é meu trabalho e, apesar de tudo, não posso largar. Aquilo me desestabilizou de vez. Se até o gerente admitia ter passado por algo parecido, então não era só paranoia. Nas semanas seguintes, os eventos estranhos se intensificaram. Uma vez, encontrei a Regina ajoelhada no corredor, rezando contra a parede. Disse que tinha ouvido uma voz sussurrar o nome dela. O Gerson, da manutenção, jurou ter escutado risadas vindas do sótão enquanto arrumava um vazamento no terceiro andar. Até que, numa noite, quando me deitei, senti uma pressão nos pés, como se alguém puxasse o cobertor. Acendi o abajur e olhei em volta. Nada. Mas o cobertor estava realmente mais para fora da cama do que deveria, e não havia corrente de ar ou qualquer coisa que justificasse aquilo. Na manhã seguinte, tomei a decisão de ir embora antes que minha cabeça pirasse de vez. Falei com o seu Álvaro. Se é o que você quer, Fernando, não vou impedir. Ele respondeu. Mas fica até a virada do mês. Assim você recebe tudo certinho. Concordei, porém passava o dia contando as horas para ir embora. 2 dias antes de eu sair, numa madrugada chuvosa, me bateu a ideia de fazer uma última ronda pelos corredores, como uma despedida esquisita. Fui até o terceiro andar e de repente senti um frio que parecia vir do nada. Vi um movimento no final do corredor, algo parecido com uma sombra de alguém. Mas, como nas outras vezes, sumiu quando me aproximei. Desci as escadas correndo, juntei minhas coisas e não esperei amanhecer. Saí do hotel debaixo de uma chuva fina, só olhando para trás uma vez, enquanto as luzes pareciam me observar na saída. Até hoje carrego uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter saído da situação mais assustadora que já enfrentei. Tristeza por deixar colegas que, por necessidade ou teimosia, ainda estão lá, convivendo com aquelas coisas que a gente não explica. Não sei se algum dia vou ter coragem de voltar, mas ainda perco o sono lembrando das portas que batiam sem vento e das imagens que surgiam e desapareciam nos espelhos. Hoje, não duvido mais que existam coisas que fogem ao nosso entendimento. E por mais que isso me dê calafrios, faz parte do que eu vivi. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.